Você ouvirá agora o terceiro episódio do podcast Ausländer, uma minissérie com a história da imigração alemã para o Brasil. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, recomenda-se ouvi-los antes. Brasil, século XIX. Com o objetivo de popular o sul do Brasil, o Império havia recrutado vários alemães para virem para o país, começar uma nova vida, com direito a terras, apoio e a cidadania brasileira. Vários alemães aceitaram o convite e vieram em busca de prosperidade, formando diversas colônias. Algumas dessas colônias prosperaram, e outras não. A terra, o apoio do governo e a presença de profissionais-chave eram alguns fatores que determinavam o sucesso dessas colônias iniciais. No entanto, aquele povo não permanecia sedentário. Falhando ou tendo sucesso nas colônias, eles começaram a buscar mais terras e oportunidades, num Brasil que ainda era relativamente desabitado. Era o Wanderlust, que significa vontade de peregrinar. Eu sou o Christian Gurtner e, em parceria com a Nordweg, esse é o terceiro episódio do podcast Ausländer. Os primeiros colonos enfrentaram as matas, desentendimento com os índios, vários não foram apoiados pelo governo e o início de todos fora muito difícil. Derrubavam a mata, plantavam, começavam um pasto e viviam em condições extremamente rústicas, mas que com o tempo começaram a melhorar e as famílias, em boa parte, a prosperar. E com isso o desejo de mais oportunidades surgia. Assim, passaram a peregrinar em busca dessas oportunidades. Aqueles pioneiros que arriscaram tudo, ou simplesmente já não tinham mais nada a perder, conseguiram se assentar e abrir o caminho para que os próximos imigrantes, ou seus filhos, pudessem crescer. Apesar de vários daqueles primeiros colonos terem chegado ressentidos com a Alemanha, o país o qual eles sentiam tê-los abandonado, todos tinham orgulho de suas raízes, cultura e tradições, que preservavam com afinco nas colônias e em suas vidas familiares. E esses costumes e tradições acompanhavam as peregrinações, espalhando pelo Brasil também bastante da cultura alemã. Sobrenomes começaram a se misturar, associações e clubes alemães surgiam e também a Igreja Luterana era introduzida no Brasil. Boa parte desses imigrantes alemães eram luteranos, e com o tempo pastores começaram a peregrinar também para suprir a demanda espiritual dos colonos. Sínodos luteranos foram criados em todos os estados do sul e do sudeste do país, até que foram unidos numa única instituição, que ficou conhecida como Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Das colônias rurais para as cidades, vários alemães enxergaram um mundo de oportunidades. Convidando parentes especializados a virem para o Brasil e investindo o que haviam ganhado no campo ou herdado dos pais, começaram a abrir diversas empresas, que fariam parte da história do Brasil. Foram imigrantes e seus descendentes que fundaram empresas que fizeram ou ainda fazem parte de nossas vidas. A Neugebauer, por exemplo, foi fundada em 1891 por alemães e é a mais antiga fábrica de chocolates do Brasil. E no ramo de chocolates, várias outras surgiram, também fundadas por imigrantes, como a Sönsken, a Copenhagen e a Garoto, fundada pelo imigrante Heinrich Meyer-Freund,
e é provavelmente a marca de chocolates mais conhecida por todo o Brasil. Mas não parou por aí. As lojas Renner, as cervejarias Antártica e Brahma e nomes como Becker, Rita, Gerdau, a editora Melhoramentos e também a Hering estão entre incontáveis nomes de empresas fundadas por alemães no Brasil no final do século XIX e início do XX. São tantas empresas da época que poderíamos passar um episódio inteiro só citando os nomes. No início do século XX, muitos alemães já prosperavam. Haviam começado no campo e nas colônias, mas agora já se encontravam nas cidades, exercendo as mais variadas funções e abrindo indústrias e comércios. Para quem não tinha nada, o Brasil era o país das oportunidades. Na maioria das colônias, a vida também era boa, e devido a essas comunidades serem formadas puramente por alemães, os costumes e tradições se mantinham, assim como o idioma. Apesar de o português ser ensinado em algumas colônias, o alemão, por necessidade e pelo isolamento de muitas dessas comunidades, era a língua principal. E uma grande parte dos colonos, até mesmo de gerações já nascidas no Brasil, sequer sabia falar português. Assim, se espalhou pelo país diversas instituições culturais, recreativas, esportivas, religiosas, sociais e econômicas. Associações escolares e de professores, sínodos luteranos, associações socioeconômicas como a Volksverein, que significa União Popular, e jornais em língua alemã. Mas tudo isso iria, em breve, ser um dos grandes problemas que esses imigrantes iriam ter. Havia algum tempo que os imigrantes no Brasil acompanhavam superficialmente os acontecimentos na Alemanha. Hitler e suas ações eram mencionados em cartas e nos jornais das colônias e cidades. Os imigrantes acompanhavam aquilo com certo distanciamento, não imaginando o que os aguardava no próprio Brasil. Não se sabia direito o que estava acontecendo, né? Eu acho que nunca, que nem na Alemanha, não se podia saber o que Hitler pensava. Aqui não se podia saber aonde ia levar essa baderna e quem é que estava por trás. No final da década de 30, Getúlio Vargas, com a ditadura do Estado Novo, iniciava um processo de nacionalização que iria ver com maus olhos a forma como os imigrantes levavam a vida em comunidade e família. Um projeto de nacionalização visava forçar uma identidade brasileira, propondo um país unitário, ignorando a pluralidade cultural. Esse projeto ficou conhecido como Campanha de Nacionalização e passou a combater práticas educacionais, culturais e religiosas que utilizassem elementos da cultura estrangeira, vista como uma ameaça à unidade nacional brasileira. As escolas que existiam aqui, elas todas foram fundadas por alemães. Os professores vinham da Alemanha. E de hoje para amanhã, a aula passou a ser em português, que para mim, para nós todos, era grego. Tinha que todo dia escrever o hino nacional, o hino da bandeira, hino não sei lá o quê, e tinha que cantar. E todos que tinham nome português não entravam na história, era só os alemães, né? Aquilo também deixou a gente assim um pouco traumatizado, né? Abalado, porque era uma coisa tão esquisita. A ideia era nacionalizar as populações consideradas alienígenas, compostas pelas minorias étnicas de imigrantes europeus. Os grupos étnicos que não se enquadravam nesse discurso tornaram-se, portanto, indesejáveis e passaram a ser percebidos como entraves à construção da nação. A campanha promovia o enaltecimento de símbolos nacionais e culturais de forma autoritária, implicando em forte repressão a representações regionais e étnicas no país.
Na prática, os alemães passaram a ser perseguidos, atacados física e psicologicamente e presos. A língua alemã tornou-se relativamente ilegal, o que implicava na utilização de uma língua única, o português. Aos poucos se formou um ambiente no qual o estrangeiro foi posto cada vez mais como o outro, que precisava se adaptar aos hábitos e valores da unidade nacional. À noite, depois da janta, a gente sentava em volta da mesa e cantava canções alemãs. E com a proibição da língua alemã, aquilo parou, né? E nunca mais voltou. Era muito família. O meu irmão tocava muito bem piano, minha mãe tocava piano e meus pais eram muito festeiros. Eles adoravam festas, gente dentro de casa. Acabou tudo que era festas alemãs. Isso aí terminou. Mas nada estava tão ruim que não poderia piorar. Em 1942, o Brasil se declara inimigo da Alemanha e entra na guerra. Os imigrantes de nações do eixo foram considerados inimigos em potencial. A política de nacionalização se intensificou, tornando a repressão aos alemães e seus descendentes mais violenta. As perseguições policiais foram legitimadas, já que os imigrantes foram considerados como prováveis colaboradores das forças do eixo. Pessoas que fossem denunciadas ou flagradas falando em alemão eram presas. O uso da língua alemã fora proibido e escolas de imigrantes foram fechadas, bem como jornais, associações culturais e recreativas. Todas as formas de expressão das culturas estrangeiras foram consideradas inimigas da ideologia de identidade nacional. Só que no domingo eles iam para a missa. Quando a minha avó foi sair do culto, ela foi pega por um desses agentes do Getúlio. É uma cidadezinha, uma localidade no interior, onde você tem ali, 100 pessoas saindo de dentro da igreja. Foi colocado no meio desse grupo e ali um desses agentes pegou, encheu a mão de terra e encheu a boca dela de terra e gritava para ela para que ela aprendesse a falar a língua brasileira. Os imigrantes também foram proibidos de utilizar hinos, cantos e saudações em seus idiomas. Não podiam mudar de residência sem comunicação prévia, não podiam se reunir na casa de outros imigrantes para qualquer fim, nem viajar sem uma licença da polícia. Foram proibidos de possuir rádios, armas, guardar fotografias ou qualquer outro objeto que lembrasse o país de origem. Meu pai queria ouvir as notícias pelo rádio, à noite. Então nós, minha irmã e eu, tínhamos que cuidar do lado de fora, porque sempre existiam uns, tipo espiãozinho, que se aproximava para ouvir perto da janela se a pessoa estava ligada na rádio alemã. E a gente se distraiu e o meu pai foi preso. Aí uma noite eles invadiram a nossa casa. Eles tinham, não sei se era metralhadora, me lembro que isso é uma coisa grande lá, né? Aí meu pai, ele alugava livros alemães que vinham de Florianópolis, queimaram aqueles livros. Depois o meu irmão tinha assim brinquedos que meu pai buscava da Alemanha, que não tinha aqui, eles destruíram tudo. Eu tinha um jogo assim de bordado que eu ganhei do padrinho, eles arrebentaram tudo, procurando alguma coisa, né? E o que eles puderam quebrar, eles quebraram. O governo passou a perseguir e agredir os imigrantes e seus descendentes.
A polícia invadia casas de colonos e queimava qualquer pertence que remetesse à Alemanha ou ao idioma alemão. Os homens eram levados presos e os familiares entravam em desespero. Inúmeros imigrantes e descendentes se tornaram presos políticos pelo simples fato de terem raízes alemãs e foram enviados para campos de concentração. É que tinha um senhor que era da Alemanha, Jorge Redeker, ele era casado com uma senhora aqui da Guabiruba. Ele tem mais de 2 anos preso que era alemão. Um dos primeiros dentistas de Brusque, e os caras tinham raiva que ele estava sobressaindo, foi denunciado. Os campos de concentração brasileiros recebiam imigrantes homens que eram maltratados e obrigados a realizar trabalho escravo, enquanto suas famílias permaneciam sem notícias e eram aterrorizadas pela polícia. Papai ficou preso 2 anos e meio. Quando ele partiu, eu tinha 7 anos e tinha 10 anos quando ele voltou. No dia 3 de setembro de 1942, fizeram uma busca em nossa casa. No dia 4 de setembro, no dia seguinte, papai foi despedido, ele trabalhava na Kremer S.A. E no dia 5, ele já foi levado a Florianópolis. A propaganda realizada pelo governo e repetida na mídia acabou por fazer a população também se virar contra os imigrantes. Pedradas, cuspidas e xingamentos eram constantes nas ruas, contra aqueles que a polícia passou a chamar de quinta coluna, ou seja, os traidores da pátria. E a minha mãe ficava tão magoada, ela chorava tanto. Ela disse, nossa, agora eu tenho culpa de falar alemão, que eu sou descendente de alemão. Por que eles fazem isso com a gente, né? Tu conheceu a Dorinha Iona, que ela me machucou muito. Quando eu cheguei no aniversário da Undina Jansen, ela disse assim, e agora chegou mais uma quinta coluna. Eu fiquei muito marcada, principalmente. Jogavam pedras em mim, cuspiam em mim, porque eu era loira. Eu era branca, né? Eu era a única que tinha o nome alemão na minha aula. Eu vinha sozinha para casa e as minhas amigas, as colegas vinham atrás de mim, me rodeavam e queriam me esbofetar e xingavam. Então eu ficava sozinha chorando naturalmente. Eu chorava, chegava em casa, chorava. Eu não podia andar assim na calçada, tinha que andar no meio da rua porque a gente levava cuspidelas lá das janelas. Então isso foi muito marcado para mim. Me lembro até hoje, que cuspiu aqui, sabe? Então isso eu sinto até hoje. Muitas famílias sofreram grande terror por parte das autoridades. A polícia passara a confiscar qualquer tipo de bem que interessasse aos soldados. E, em vários casos, mulheres eram espancadas e estupradas. As humilhações públicas eram constantes. Então eles tinham uma espingarda, assim, tipo de caça. Então eles colocavam na boca do cidadão e deixavam o óleo correr para dentro da garganta dele. E isso eles fizeram com farmacêuticos, fizeram isso. E isso eles faziam também na área rural. Os salões de baile dos alemães foram convertidos pela polícia em casas de prisão e tortura. O nervoso mesmo era quando a gente escutava chegar uma caminhoneta que fazia um tufi-tufi diferente, que era o pessoal que revistava a casa. Então, ali eu perdi a conta de quantas vezes. Isso eram os quartos, os colchões, os armários, tudo era revistado, tudo.
várias famílias fugiram para a Argentina. Em 1945, acaba a Segunda Guerra Mundial. Acaba também a perseguição institucional aos imigrantes. Mas só a institucional. O preconceito popular ainda levaria mais um tempo para amenizar, e os traumas sofridos pelas vítimas iriam acompanhá-las para sempre. Uns 5, 6, 7 anos, até que o pessoal começou a criar novamente coragem de... Eu sou, no fim das contas, eu sou gente, não sou bicho, né? Então eu vou falar o que eu sei falar, né? Então o pessoal começou a viver. Antes só vivia assim, né? Escondidinho. Bem poucos conseguiram sobreviver dos clubes que existiam antes. 25 de julho foi uma espécie de reerguimento da cultura que estava muito por baixo. Então resolveram fazer um centro cultural em Blumenau, em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, em muitas cidades, para juntar novamente canto, dança, teatro e música. A memória dos alemães perseguidos durante o governo de Getúlio Vargas ainda está viva. As cicatrizes deixadas pela infâmia chegaram a cruzar gerações. O sonho de uma nova vida havia se tornado em pesadelo. Só lhes restava agora se reerguerem e tentarem retomar suas vidas. Muitos perseveraram no Brasil e voltaram a prosperar. Ausländer, em alemão, significa estrangeiros. O podcast Ausländer é resultado de uma parceria do Escriba Café e da Nordweg, empresa do sul do Brasil que fabrica incríveis mochilas e acessórios em couro, com garantia vitalícia. Conheça em nordweg.com. O VEG é com W. A pesquisa para esse episódio foi feita pelo Dr. Marcos Meinert. O roteiro e a produção por Christian Gurtner, esse que vos fala. Esse episódio contou com depoimentos reais que foram gentilmente fornecidos por Katia Klock, diretora do documentário Sem Palavras, no qual você encontra esses e vários outros depoimentos em vídeo dessa passagem da história. Você pode encontrar o documentário Sem Palavras no YouTube. Todos os links citados aqui estão disponíveis no post desse episódio em escribacafé.com/Ausländer. Siga também o Escriba Café no Instagram. É só procurar por Escriba Café, tudo junto. Não perca o próximo episódio do Ausländer. Até breve.